Olá, tudo bem? Começamos esse RDTV especial nesta segunda, dia 6 de outubro, para mostrar para você os bastidores das eleições de ontem, dia 5 de outubro, assim como repercutir os nomes dos eleitos, tanto na Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado e Governo. Então vamos lá. Pouco antes das 10 da noite, os 2.189.000 eleitores matogrossenses conheceram os eleitos deste pleito que contou com 21 municípios atendidos pela biometria. Veja na reportagem outros registros da Justiça Eleitoral neste domingo de eleições. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, foram registradas quase 80 ocorrências, incluindo prisões de eleitores e candidatos neste domingo, dia 5 de outubro. A ouvidoria registrou 1.227 contatos, sendo 30% correspondente a denúncias. No transcurso do dia, houve ainda alguns questionamentos de supostas compras de voto, mas isso está sendo averiguado por juízes das zonas eleitorais, medidas que podiam ser tomadas para coibir esse tipo de coisa que eventualmente estivesse acontecendo em zonas eleitorais foram tomadas prontamente pelos juízes, portanto não há o que se preocupar, os dados não alterarão mais. A corregedora do TRE também falou sobre a sujeira encontrada em frente aos locais de votação, mesmo após o apelo feito pela Justiça Eleitoral por meio da campanha Cidade Limpa. Eu deixaria aqui uma reflexão aos candidatos. Alguém acha que isso muda alguma coisa? Eu particularmente acho que não. Não conheço ninguém até hoje que possa ter sido influenciado por esse número de santinhos jogados nas sessões eleitorais. Então eu diria aos candidatos, isso só serve para demonstrar talvez poderio econômico, desrespeito com a municipalidade, mas eu acho muito pouco provável que isso redunde em votos. Às 15 para as 10 da noite, os matogrossenses conheceram então o resultado das eleições 2014 por meio da totalização das 8.790 urnas espalhadas em todo o estado. Para o presidente do TRE, desembargador Juvenal Pereira da Silva, esta é uma das eleições consideradas mais tranquilas. No geral, as eleições transcorreram de uma forma tranquila e essa é uma das primeiras que nós podemos afirmar que foi uma das eleições mais rápidas e bem mais tranquila. Hoje, inclusive, com ocorrências de participação da força pública. As que tiveram foram dentro da normalidade. A biometria foi usada em 21 municípios e atendeu 327.629 eleitores. Em razão do registro de atrasos em alguns locais de votação com essa tecnologia, a Justiça Eleitoral promete rever procedimentos. A urna biométrica não apresentou nenhum prejuízo para o processo eleitoral. Até facilitou a votação e um critério que nós vamos fazer avaliação, e isso vamos posteriormente apresentar para um estudo, uma análise mais aprofundada, a demora da votação na urna biométrica quando não há possibilidade da identificação da digital do eleitor, que é necessário ser testado no mínimo 8 vezes. Eu creio que não precisaria esse tanto tempo, já poderia abrir uma outra forma de votação. E para garantir a tranquilidade durante as eleições que aconteceram no último domingo, dia 5 de outubro, foi realizado um planejamento unificado de segurança. Entenda. Provavelmente você já sabe se haverá segundo turno ou o nome da pessoa que irá governar o estado de Mato Grosso nos próximos anos, assim como os nomes de outras pessoas que pleitearam cargos no último domingo nas eleições. Mas para que isso acontecesse, foi realizado um planejamento de segurança. As sessões foram realizadas em conjunto pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, pelo Ministério Público, Exército, Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil. O aparato da segurança pública está bem já organizado e bastante ativo para poder dar um basta em qualquer situação. Durante as eleições, a operação contou com um efetivo de 1.564 policiais militares, 990 policiais civis, 200 bombeiros, 122 agentes da Polícia Federal e 8 da Polícia Rodoviária Federal.
Das 60 zonas eleitorais existentes no estado, 32 são localizadas em áreas indígenas. O Exército e a Polícia Federal foram responsáveis pela segurança destes locais. O Exército foi solicitado a participar na segurança de 21 das 32 aldeias indígenas, em coordenação com a Polícia Federal, justamente por causa da falta de estrutura que dispõem essas aldeias indígenas. Então, trata-se de aldeias indígenas com muito pouca estrutura, não apenas a parte de água, como de alimentação, o que torna o Exército a instituição mais adequada para operar nessa situação. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Bustamante, há confiança por parte da pasta no bom senso da população matogrossense. A nossa ideia da segurança pública é não ser protagonista nessas eleições. E com a participação da sociedade matogrossense, como sempre tem feito, como sempre tem colaborado, é que essas eleições transcorram na maior tranquilidade, na maior paz e na serenidade que o povo matogrossense tem. E finalizou garantindo que o planejamento já estava pronto para manter a ordem durante o pleito. Toda a força de segurança pública está distribuída no terreno. Foram suspensas folgas, férias, licenças, todo mundo da área meio, está fechada a área meio, ainda mais que é domingo, todo mundo vai ser deslocado, vai estar todo mundo na rua. E com 54,25% dos votos válidos, Pedro Taques, do PDT, ganhou em primeiro turno o comando do Palácio Paiaguás a partir de 2015. Após uma campanha marcada por ataques, o pedetista pode comemorar. Veja os detalhes dos bastidores dessa celebração na reportagem. Por volta das 6h30 da tarde, com mais de 70% das urnas apuradas, já era possível prever que não iria ter segundo turno em Mato Grosso. Visivelmente contente, o coordenador da campanha do pedetista Pedro Taques, Otaviano Pivetta, também do PDT, elencou as principais deficiências no estado. O estado está desorganizado. O estado precisa de comando, precisa de pulso firme, precisa de planejamento. Então não existe uma deficiência isolada. Acaba que os serviços públicos, todos eles, estão se degradando. Na expectativa pela chegada de Taques, o vice dele, Carlos Fávaro, do PP, destacou a maturidade do eleitor como fator primordial na vitória. O povo de Mato Grosso, uma demonstração madura, não ficou ouvindo difamação, não ficou ouvindo baixaria e ouviu compromisso, renovação e mudança. Isso aumenta o nosso compromisso, aumenta o compromisso Pedro Taques para transformar o estado. E na comitiva de boas-vindas estava o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, que também ajudou no caminho rumo ao Paiaguás. Uma vitória maiúscula, uma vitória que consagra aí a decisão que Mato Grosso tomou, que quer a mudança, e Pedro Taques representava isso. A mudança na forma de fazer política, a mudança que a partir de 1º de janeiro, todos nós matogrossenses esperamos que o Estado seja tratado como patrimônio de todos, respeito ao dinheiro público, seriedade, muito trabalho, porque fazer as transformações não é só com discurso, é com trabalho. Quem também aguardou por Taques do lado de fora do local onde os votos estavam sendo apurados foi Araí Maggi, alvo de críticas por parte dos adversários por ajudar financeiramente Pedro Taques. Vale lembrar que ele é primo do senador republicano Blairo Maggi. Enquanto falava do papel que pretende ter no próximo governo, foi interrompido pela chegada de Taques. Sempre ajudamos a trabalhar para Mato Grosso, para desenvolver Mato Grosso, vamos ajudar a trabalhar, vamos ajudar com ideias, com força. Obrigado. Pedro Taques chegou ao Centro de Eventos Pantanal por volta das 7h30 da noite, acompanhado pela esposa Samira e pela filha Renata. Em meio à imprensa, ele falou pela primeira vez como governador eleito de Mato Grosso. Promessas nós não fizemos, nós assumimos compromisso com o cidadão de melhorar a nossa saúde, educação, segurança, e será um governo de mudança, um governo de transformação. Por isso, o cidadão entendeu as nossas propostas, ele não quer a mesmice. Com a chegada de Pedro Taques, do PDT, que ganhou em primeiro turno, se formou um mar de gente querendo falar com o novo governador de Mato Grosso. Ele confirmou que recebeu um telefonema do governador PMDBista Silval Barbosa, que além de lhe dar parabéns, também falou sobre a transição de cargo. O governador ligou, colocando à disposição para que nós possamos fazer uma transição de acordo com o que determina a lei. Eu agradeci e disse que nós formaremos uma equipe de transição para conversar com a atual administração. E finalizou dizendo que a saúde será um dos principais desafios que terá no comando do governo do estado. A saúde pública é o principal desafio. Não adianta nós construirmos obras, pavimentarmos rodovias, construirmos viadutos, se o cidadão morre de lepra no estado de Mato Grosso, morre de tuberculose. Eu só estou na política para tratar gente com respeito, tratar gente com dignidade.
Já o candidato do PT, Lúdio Cabral, falou sobre o fato de não conseguir levar as eleições ao governo ao segundo turno e declarou que agora vai trabalhar para reeleger a presidente Dilma Rousseff do PT e garantiu que fará o papel de oposição construtiva no governo do pedetista Pedro Táxi. Acompanhado da esposa Ana Regina e de Teté Bezerra, que foi candidata a vice-governadora pelo PMDB na mesma chapa, Lúdio Cabral, do PT, reuniu a imprensa após a confirmação da vitória em primeiro turno de Pedro Táxi, do PDT, para reconhecer a vitória do adversário. Primeiro eu gostaria de ter falado com vocês antes, mas por uma questão logística a gente não conseguiu. Primeiro, para reconhecer o resultado da eleição, para desejar ao candidato eleito sucesso na trajetória que ele vai construir. Nós queremos o bem do nosso Estado e desejamos um bom governo para ele. Lúdio Cabral afirmou que assumirá o papel de oposição no próximo governo. Nós vamos cumprir a tarefa que a população nos delegou, que é a tarefa da oposição crítica, propositiva, e queremos, assim, sinceramente, eu e a Teté, agradecer os mais de 470 mil eleitores de Mato Grosso que acreditaram no nosso projeto, no nosso propósito. E mesmo dizendo que não deve ser o coordenador em Mato Grosso, Lúdio Cabral afirmou que irá trabalhar na reeleição da presidenta Dilma Rousseff do PT em segundo turno. A partir de amanhã cedo nós levantamos para fazer a campanha da Dilma no segundo turno. Nós temos ainda 21 dias de campanha para reeleger a Dilma presidente. O petista garantiu ainda que vai retomar a função de médico junto ao funcionalismo público ainda esta semana. Eu volto à minha rotina de médico, servidor público, trabalhador da saúde pública já a partir dessa semana. E nesse programa especial eu já estou ao lado do analista político Lourenberg Alves para uma entrevista ao vivo sobre esses resultados, especialmente ligados ao Executivo. Bom dia, professor, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Professor, após 18 anos, o PDT consegue voltar ao comando do governo do Estado com Pedro Táxi, depois de Dante de Oliveira lá em 94. O que isso representa para o Executivo do Estado? Thalita, antes de mais nada, é bom a gente perceber que o mesmo grupo que estava à frente da administração pública estadual desde 2003, né? Eu sempre fui partidário da ideia, não importa qual o grupo que esteja no poder, eu sempre fui partidário da ideia de que deveria ter uma alternância no governo. Essa alternância faz bem tanto para a oposição quanto para a situação e para o conjunto da sociedade. Na questão da oxigenação. Exatamente, porque, veja bem, quando alguém ou um grupo só está há muito tempo à frente da administração, os desacertos passam despercebidos. Ao passo que quando alguém está iniciando todo um processo, toda a administração, os desacertos passam a ter eles passam a cuidar mais e a ter muito mais cuidado com o próprio dia a dia da administração pública. E com o tempo tem menos cobrança. Se nós observarmos, Thalita, nas últimas legislaturas do Legislativo Estadual, ela foi apática. Quase não tivemos oposição. Não tivemos, foi apática. Parece que as coisas estavam tão bem e, na verdade, de fato, não estavam bem. Quer dizer, então, a alternância permite exatamente isso. Além da reoxigenação, permite um olhar diferenciado ficar tudo monótono, né? Tanto por parte de quem está à frente, quanto quem está na oposição e da sociedade também. Professor Táxi teve 57,25% dos votos válidos. O que o senhor acredita que foram os acertos dele durante a campanha? Thalita, eu diria que ele não revidou da forma como deveria revidar, o que costumeiramente se revida aos ataques. Ele simplesmente foi um pouco comedido, e isso é bom. Não é a melhor alternativa alguém que está à frente das pesquisas revidar ou atacar os adversários. Nós vimos esse filme muitas e muitas vezes. Eu posso lembrar aqui, ou relembrar ao nosso telespectador, que em 2012 nós vimos esse filme exatamente assim. O Mauro Mendes aparecia em agosto em todas as pesquisas
com 48, 49 pontos percentuais, e o próprio Lúdio Cabral aparecia em segundo lugar com 6 ou 7 pontos percentuais. O que o Mauro fez naquele momento? Começou a fazer críticas com relação ao candidato a vice na chapa do Lúdio Cabral. Isso permitiu ao Lúdio, permitiu à oposição, a um outro grupo, ganhar corpo, ganhar destaque, ganhar uma brecha enorme foi aberta para o desenvolvimento da campanha do adversário. A estratégia da campanha do táxi também de colocar os seus coordenadores e as suas lideranças políticas à frente desse revide também foi importante? Essa é uma estratégia antiga, mas é ainda aceita e ainda muito utilizada. E que, na verdade, está certo, porque não coloca em desgaste, não coloca à frente o próprio candidato. Não sou eu que estou atacando. São as pessoas que estão se sentindo agredidas e estão revidando, mas não é o próprio candidato. Isso é bom do ponto de vista daquele grupo, daquele partido, daquela coligação. Professor, além disso, quais foram os desacertos do candidato Lúdio Cabral, que era aquele que aparecia mais próximo das pesquisas do táxi, de não conseguir levar essa eleição para o segundo turno? Eu dei aqui um exemplo de 2012. Naquela oportunidade, o Lúdio soube, e a sua equipe soube, com a maior categoria, e foi habilidoso, de observar os desacertos e crescer com os desacertos do adversário. Desta vez, ele não agiu da mesma forma. Ele pecou exatamente aí. Ele não observou, não analisou e não aproveitou os desacertos do Pedro Táxi. E não fazendo essa observação e não aproveitando desses desacertos, ele ficou muito aquém daquilo que ele imaginava. Portanto, Thalita, na minha concepção, o Lúdio Cabral, embora tenha uma votação ainda boa, superou a casa de 400 mil votos. 472 mil votos. Que é uma votação expressiva, porém o Lúdio sai dessa campanha, dessas eleições, muito mais enfraquecido do ponto de vista político do que em 2012. Em 2012, todos nós sabíamos, se ele candidatasse à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal, ele era um provável eleito. E não ao Executivo, porque se utiliza dessa forma mesmo. O próprio Carlos Abicalil, no PT, saiu para uma disputa em 1998 e tinha à frente o Júlio Campos e o próprio Dante de Oliveira saindo à reeleição. Ele sabia que não conseguiria êxito, mas utilizou aquela campanha para a visibilidade, para que ele se tornasse conhecido. E aí ele saiu nas próximas eleições a deputado federal e foi o candidato melhor votado naquelas eleições. Aliás, nas duas vezes que ele saiu candidato ao Parlamento Federal, ele foi o melhor votado. A aposta do Lúdio junto com o táxi era dividir os votos, pelo menos na Baixada Cuiabana, que foi o que não aconteceu. Acredita que pode ter acontecido uma espécie de traição de parte dos correligionários? Eu diria que foi um erro, um grande equívoco da equipe política, da equipe de marketing e do próprio candidato na Baixada Cuiabana. E ele fez uma opção. E aí talvez a estratégia dessa opção não foi a melhor. Como ele tinha o mesmo colégio eleitoral do Pedro Táxi, ele foi trabalhar um pouco mais, e ele já vinha fazendo isso muito antes das convenções, trabalhar no interior, até porque ele era desconhecido no interior. Trabalhar no interior, ele poderia estar superando as expectativas e superando o próprio candidato Pedro Táxi, que também não era conhecido no interior. Então ele fez essa opção, porém ele descuidou um pouco da Baixada Cuiabana. Descuidou do ponto de vista de marketing, do ponto de vista político, eleitoral, do ponto de vista de fazer campanha com todas as forças. Quando ele observou isso e voltou para fazer a campanha muito mais fortemente, já tinha perdido um longo terreno e repito aqui, ele não aproveitou os desacertos dos adversários. E esses desacertos foram importantes para o candidato Pedro Táxi. E mais um outro detalhe, Thalita, que vale a pena até para provocar o nosso telespectador, os desacertos da base aliada. Aliás, eu tive aqui em outras oportunidades, já levantava isso. O fato de pegar a base aliada e desmembrar em duas candidaturas não é a melhor opção naquele momento e como não foi a melhor opção. Eles poderiam estar trabalhando um nome com muito mais forte, muito mais arrojado politicamente. Como nome de situação. Exatamente, já há bastante tempo trabalhando isso, poderia ter melhor desempenho eleitoral do que
a divisão. Antes da gente ir lá para o portal com Patrícia Sanches, editora-chefe do portal RD News, eu gostaria que o senhor repercutisse uma situação. O fato do Lute ter perdido na Baixada Cuiabana é reflexo da questão das obras da Copa e desse desgaste que o governo Sival teve aqui na região por causa das obras inacabadas da Copa? Eu não tenho dúvida nenhuma que grande parte dessa derrota se deve ao desgaste, à insatisfação, o descontentamento com relação ao governo do Estado. O governo do Estado, a administração atual, pecou em 3 aspectos na minha concepção. A primeira delas, a falta de proximidade com a sociedade. Uma segunda, que é um erro também fatal, a falta de trazer as informações a respeito de todas as obras. E em terceiro, que na verdade não é terceiro, mas é o conjunto de tudo isso, a comunicação. Não é o secretário de comunicação, é a forma como se comunica. Você, como grande jornalista que sabe disso melhor do que eu. A comunicação é algo vital, algo importantíssimo para o governo do Estado, para qualquer administração pública. A falha nesse aspecto distancia o governo e aumenta o desgaste, aumenta a insatisfação. E essas insatisfações refletiram, sem dúvida, nas urnas. Fica difícil convencer a população somente na véspera das eleições, exatamente, né, professor? A gente vai à redação do portal RD News com a editora-chefe do site, Patrícia Sanches. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Thalita. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia aos internautas que nos acompanham. Professor, o que esperar do futuro governador de Mato Grosso, aliás, o eleito, né? A gente percebe uma diferença muito grande do perfil de Pedro Táxi para o perfil de Silval Barbosa. Talvez com algumas similaridades, semelhanças, né, com o governador Blairo Maggi, uma pessoa parece mais reservada, que aparentemente vai tomar mais decisões próprias do que sofrer pressões. Como o senhor acha que vai ser a relação com os poderes, já que a Assembleia pressiona bastante? Pedro Táxi deve ceder muito ou, a princípio, vai ter aí um embate com os deputados estaduais e até mesmo com a MM? Poderes. O Táxi, na campanha eleitoral, vivia falando que não ia repassar dinheiro a mais à Assembleia, em detrimento, por exemplo, de investimentos na saúde. Vai ser difícil esse contato? Essa provocação da Patrícia é ótima, né? É fantástica, e daria um programa por inteiro. De fato, o perfil do Pedro Táxi é muito diferente do perfil do Silval Barbosa. O Silval Barbosa mais tímido, né? E o Pedro Táxi com um perfil um pouco diferente, eu diria que o estupim curto, aquele sangue quente, né, que a qualquer momento pode trazer uma resposta que não poderia ser a melhor de todo o cenário. Esses perfis, se não tomar muito cuidado, pode trazer dificuldades. Mas o Pedro Táxi é uma pessoa muito inteligente, tem um conhecimento fantástico, ele percebe que o governador do estado, por mais que ele queira, ele não administra sozinho. Além dos seus auxiliares diretos, e aí a nossa curiosidade é exatamente a composição desses auxiliares, né? Até porque existe, na minha concepção, abrindo um pequeno parênteses, 3 cargos que são importantíssimos na administração. A primeira delas é a Fazenda, a Secretaria da Fazenda. Quem será a pessoa que vai comandar a Secretaria da Fazenda? Que é alvo constante de críticas do atual governo. Exatamente, porque existe uma série de coisas erradas que foram cometidas, inclusive distanciando o consumidor e distanciando o empresário, inclusive. Um segundo cargo, que não é o cargo do Executivo, mas está na Assembleia, que é o líder do governo. Quem será esse líder do governo capaz de fazer essa ponte entre o governador e a Assembleia Legislativa? E o terceiro, que na minha concepção é o maior de todos, embora mais pobre, mas é o maior de todo, que é exatamente a Casa Civil. A Casa Civil, além de ser o para-choque, é o cartão postal da administração pública. É a articulação entre os secretários e os demais poderes. Exatamente. Essa pessoa tem que ser muito habilidosa, sobretudo quando tem a figura do governador, alguém que tem o sangue quente, que é o estupim curto. Então essa figura é importantíssima na nova administração. E a Patrícia disse muito bem, qual é essa relação entre os poderes? Começa exatamente aí, nessa composição de quem será o chefe da Casa Civil. Arriscaria alguns nomes, professor? Eu diria que eu não arriscaria não, porque dentro do PDT eu não vejo esse nome. E dentro da coligação também não vejo, pelo menos aqueles nomes mais conhecidos dentro da coligação. Talvez seria a hora e a oportunidade de buscar fora da coligação esse nome, até porque eu sempre defendi a ideia que o chefe da Casa Civil
é um cargo especial do governador. É alguém próximo dele, deveria ser especial do governador e não oferecido para um partido político, para alguém que fez campanha. Mas é do governador, porque é uma figura muito próxima do governador. É possível que você tenha a prática, professor, por exemplo, de algum deputado estadual eleito pela coligação, de repente ser chamado para compor pastas, como já ocorreu em todos os governos? Mas a gente tem que lembrar o nosso telespectador que durante a campanha, o Pedro Táxi disse que não iria convidar nenhum parlamentar eleito para compor a pasta. Naquele momento eu elogiei e vou continuar elogiando se caso ele não faça isso. Porque, veja bem, Thalita, alguém que elegeu alguém para o parlamento, elegeu para o parlamento. E não para o executivo. Não foi para o executivo, mas para o parlamento. É como se o eleitorado escolhesse alguém para a oposição, é para ser oposição, não é para ser situação. Da mesma forma, quando um parlamentar, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional, foi eleito para tal, tem que ser para tal, não para abrir espaços para um suplente, que é muito utilizado, aliás, sempre foi utilizado dessa forma. Não será o próximo governo a inventar essa estratégia. Sempre foi utilizado. Mas tomara mesmo que o Pedro Táxi não faça e não repita esse erro, que na minha concepção é um erro muito grande. Pode trazer, talvez em menor escala, um desgaste para o próprio governador. Para esgotar ainda a pergunta da Patrícia, a relação do Pedro Táxi com a Associação Mato Grossense dos Municípios, ou seja, a relação dele com os prefeitos que aí estão e que perdurarão aí por mais de 2 anos, já que a eleição municipal tem esse intervalo de 2 em 2. Eu sempre vou dizer o seguinte, a comunicação é algo fantástico no governo. E a comunicação não apenas com a Assembleia Legislativa, e não apenas com a sociedade, mas também com quem representa essa mesma sociedade. E aí entra exatamente os municípios. Porque, de fato, os prefeitos, os vereadores, são representantes dos municípios e, portanto, a sociedade estão mais próximos da população. Estão mais próximos, sabem de todos os problemas de cada um dos municípios, muito mais do que o próprio governador do estado. Então, essa proximidade pode se dar por várias razões e vários viés. Um deles é essa comunicação, esse diálogo. E um segundo é não atrasar os repasses que de direito pertencem aos municípios. O atraso desses repasses pode distanciar e o distanciamento dificultar a administração pública. Se eu não me engano, ele se comprometeu a derrubar aquela questão do repasse de apenas 50% dos recursos para a saúde e retomar a realocação dos recursos para o setor. Papel do vice-governador, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente percebeu nessas eleições um maior envolvimento dos candidatos a vice em pedir votos para os candidatos à majoritária. Carlos Fávaro, do PP, foi muito criticado por causa do partido, PP que compôs a base do governo Silval. Acredita que ele vai ter um empenho maior no governo Pedro Táxi ou não deve ficar mais à margem das atividades? De uma forma geral, o candidato a vice, o vice-governador, o vice-prefeito, o vice-presidente da República, ele é praticamente quase todo o mandato, quase uma figura decorativa, né? Uma figura ali, que existe, mas que muito pouco é acionado. Porém, existem alguns momentos da história brasileira, Thalita, que esse vice passa a ser a bola da vez. Nós vimos isso com o Collor, que o Itamar Franco era o vice-presidente, passou a ser o presidente de fato durante 2 anos. Né? Nós vimos em outros momentos também dessa forma. Aliás, o Silval Barbosa era o vice do Blairo Maggi e assumiu 8 ou 9 meses de mandato. Depois e saiu, foi carregado pelo Blairo para ser reeleito. Exatamente, para ser reeleito. Então, existe em alguns momentos a figura do vice sendo trazido na vitrine principal da administração pública. Agora, é preciso também observar que o vice é um grande auxiliar do governador. É um grande auxiliar do gestor público estadual. Não é só substituto. Não é só o substituto e não deveria ser só o substituto. Assim como o Fávaro foi importante na campanha, e nós sabemos isso, porque o Pedro não era muito conhecido no interior e o Fávaro passou a ser, sobretudo naquela região dele, e é uma pessoa ligada ao agronegócio, portanto você tem 2 segmentos da sociedade aí importante para esse diálogo. Mato Grosso ainda? Exatamente. Então pode facilitar e pode administrar. Não exercendo uma secretaria. Pode ser que não seja, até porque o candidato, o vice-governador atual,
foi chefe, por exemplo, da Secretaria de Cidades, né? Esteve à frente da Secretaria, portanto, pode não ser, e não é interessante que seja, mas que seja alguém próximo do governador para ajudá-lo na administração, sobretudo nesse momento em que o desgaste da atual administração é muito grande, são obras inacabadas. Eu digo sempre, Thalita, e vou dizer isso até o início da administração que vem, se dentro daquele programa, do que foi programado pelo candidato eleito a governador, se foi dentro da programação algumas prioridades, essas prioridades não são prioridades das prioridades. As prioridades estão exatamente nas obras inacabadas e mal feitas da atual administração. Porque o Pedro Taques pode correr o risco, se ignorar esse detalhe, que todas as consequências caiam sobre a sua cabeça. Porque os desgastes serão muito maiores. Já que ele veio como alternativa para reaver esse cenário. Exatamente. Se nós observarmos, tem alguns institutos que chegaram a fazer algumas pesquisas voltado a isso. Qual é a função do governador em função das obras? E a maioria das pessoas que deram depoimento disseram que é preciso acabar as obras, terminar as obras, e não só na Baixada Cuiabana, não só em Várzea Grande e em Cuiabá, não. Existe um programa belíssimo, eu vou elogiar sempre, porque o programa é belo, o programa é importantíssimo, que é o MT integrado, embora com mais de 60% ainda por fazer. Não se pode perder de vista também isso. Professor, para esgotar nosso assunto de executivo, a gente não pode deixar de comentar o resultado das eleições presidenciais aqui no estado. O PSDB, com Aécio Neves, manteve a tradição de ganhar as eleições nas urnas mato-grossenses. Isso mostra ainda a resistência ao PT aqui no estado? Eu diria, Camila, se nós observarmos, Thalita, só em 2002 o PT ganhou as eleições no universo para a presidência da República. Foi a primeira vez que o Lula ganhou as eleições. Nos demais ele perdeu todas. E este ano parecia, tudo indicava que o PT ganharia. Todas as pesquisas indicavam isso. Eu via pessoas nas ruas, na periferia, no interior, e indicavam isso exatamente. De repente, aliás, essa campanha presidencial foi muito interessante, né? Trouxe algo que era imprevisível e à tona, à clara. Uma dessas foi exatamente o Aécio Neves, que durante grande parte da campanha, principalmente a partir da morte do Eduardo Campos, ele veio caindo e veio também perdendo forças políticas. Ele não tinha mais o mesmo vigor. Inclusive em Minas. E antes, inclusive em Minas. E aí, na última semana, e sobretudo nos últimos 2 ou 3 dias, isso mudou e mudou radicalmente, inclusive em Mato Grosso. Se nós observarmos, o Aécio não fez campanha em Mato Grosso. Ele esteve aqui. Ele esteve, mas antes da campanha propriamente dita, mas não se teve... Antes, inclusive, da morte do Eduardo Campos. Exatamente, não teve um grupo trabalhando para o Aécio Neves. Quer dizer, uma série de coisas ocorreram por descuido e equívoco da equipe que coordenava a campanha do Aécio Neves. Professor, para encerrar nosso bate-papo, expectativas de composição do secretariado do Pedro Taques, com 13 siglas. Acredita que vai ser difícil essa articulação? Eu diria que sempre é difícil, embora eu sempre vou relembrar ao nosso telespectador que o candidato com o maior número de partidos políticos, eu disse inclusive aqui uma vez, que o candidato com um número maior de partidos na sua coligação sempre é o vencedor. E dessa vez não foi diferente. E tem um detalhe, né? Sendo vencedor, ele terá muitos problemas para resolver, porque os partidos políticos que fizeram a campanha, ajudaram na eleição, também quer alguma coisa em troca. Cada um puxa para si. Exatamente, quer os cargos. E aí depende muito da habilidade do governador eleito. Ele tem várias opções para não contrariar quem fez e quem ajudou a campanha. Por exemplo, é uma medida interessantíssima. Olha, o partido que vai compor a secretaria X ou Y, poderia indicar 3 ou 4 nomes e cabe ao governador escolher
entre esses 3 ou 4 nomes. Nas candidaturas mesmo. Exatamente, eu acho que isso dá uma certa democracia nessa escolha. Saúde, educação e segurança devem ser as pastas estratégicas, né, professor? Já que foi material de campanha. Janete Riva nesse processo, ela teve 144 mil votos, quase 10% dos votos válidos. Não deslanchou essa campanha de 20 dias? Eu vou começar pelo finalzinho. Mais de 124 mil votos é uma votação muito boa. 144 mil votos é uma votação muito boa, tendo em vista que ela entrou agora muito recentemente na campanha. A gente não pode perder de vista. E um outro fator, ela é, do ponto de vista político, inexpressiva, comparada ao marido. Todos nós sabemos que o José Riva é uma expressão política no estado de Mato Grosso por inteiro. Não é apenas uma área só, não, por inteiro. É uma expressão política. A sua esposa não tinha essa expressão e nem essa visibilidade. Portanto, esses dois fatores me dão a clareza de que foi uma votação muito boa. Agora, errou, e o próprio PSD errou, não só foi o Riva, mas o próprio PSD errou duplamente. Primeiro, não tinha o sentido de insistir numa candidatura que todo mundo sabia que não teria a aprovação da Justiça Eleitoral. Não vingaria. Não vingaria. Quando teve o não no Tribunal Regional Eleitoral... Por unanimidade. Exatamente. Naquele momento poderia ser substituído com tranquilidade. Levou-se para o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral atrasou e mesmo dando seu parecer, ainda ensaiou alguma coisa para entrar com recurso. E aproveitou exatamente porque a resolução 23.390 do Tribunal Superior Eleitoral é muito clara. Pode ser substituído o candidato até 20 dias antes da eleição. O Riva aproveitou o último momento para ser substituído. Portanto, perdeu o oxigênio. As pessoas que estavam estimuladas na campanha do Riva perderam esse estímulo. Portanto, esses fatores negativos, Camila, refletem numa candidatura que não tem visibilidade política nenhuma, sobretudo na disputa a governador do estado. Professor, para encerrar nosso bate-papo, o que esperar do governador eleito a partir de 2015? Toda a perspectiva, toda a esperança numa nova administração, sobretudo depois de um longo 12 anos de mandato de um mesmo grupo político, ela é sempre maior. Agora, eu tenho cuidado como analista, como comentarista, como estudioso do jogo político, eu tenho muito cuidado para que essa esperança não seja muito maior do que as convicções, do que a avaliação do cenário que está sendo construído e sendo desenhado. Porque se assim for, inclusive para o próprio eleitor, para a própria sociedade, nós perdemos de vista a criticidade e perdemos de vista a racionalidade e deixamos a emoção transparecer. Nesse sentido, eu torço para que dê tudo bem, mas que os erros virão, Camila, Thalita, porque não é fácil, mas não é fácil mesmo administrar o Estado na grandiosidade que ele é, com os problemas que ele tem, e que não são pequenos problemas. A todos os dias aumenta o índice percentual da violência e todos os dias nós temos problemas seríssimos na área da saúde. E na área da educação nem se fala, que ao contrário de ter um rejuvenescimento, nós estamos caindo cada vez mais. Ou seja, os três setores tão falados durante a campanha continuam sendo os grandes problemas da próxima administração. O desafio é aquilo que o próprio Tax pontuou na campanha, saúde, educação e segurança, né, professor? A gente agradece imensamente dessa análise de executivo nesse programa especial da RDTV. Muito obrigado, Thalita. Estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, é isso. A gente vai a um breve intervalo e na volta mais resultados das eleições 2014, desta vez com os nomes dos eleitos ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Agora são 9h09. Não saia daí, voltamos bem rapidinho. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão.
Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Bom trabalho, amor. Igualmente, querida. Boa aula, filho. Obrigado, mãe. E juízo vocês dois. Nada de ficar esquentando a cabeça por aí causando queimadas. Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias. Conscientização começa em casa. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV, agora são 9h12 para você conferir os resultados das eleições ligadas ao Legislativo. Conforme indicavam as pesquisas eleitorais, Wellington Fagundes, do PR, foi eleito senador por Mato Grosso, com cerca de 50% dos votos válidos. Apesar do número expressivo de correligionários e cabos eleitorais no centro de eventos do Pantanal, os candidatos Rui Prado, do PSD, Rogério Salles, do PSDB e Gilberto Lopes Filho, do PSOL, não compareceram ao local de apuração dos votos. Já Wellington Fagundes, do PR, chegou na companhia da esposa Mariane. São 8h25 da noite e cerca de 99% das urnas já foram apuradas. E Wellington Fagundes, do PR, se consagrou senador eleito por Mato Grosso com aproximadamente 50% e se comprometeu em trabalhar em conjunto com o governador eleito pelo PDT, Pedro Taques, mesmo sendo de grupos opostos. Quero aqui publicamente me colocar como parceiro dos desafios que a gente vai ter para a gente trabalhar e poder realizar muitos dos sonhos que a gente prometeu e de todos aqueles mato-grossenses que confiaram em nós. Para o senador Jaime Campos, do Democratas, que deixa a cadeira no Congresso, a performance de Rogério Salles, candidato que apoiou, foi satisfatória, ao registrar 40,36% dos votos válidos. Eu acho que o Salles saiu muito bem, 42%, deu um soro no Edson. Salvação do Edson, com todo respeito, toda amizade, foi a saída do velho aqui, Jaime Campos. Caso contrário, lamentavelmente, eu acho que o Edson Fagundes, realmente, eu acho que a performance dele, confesso para você, seria bem melhor. O Rogério Salles foi uma campanha modesta, não gastou R$1, bem fala a memória, a informação que eu tenho foi coisa quase insignificante e o desempenho dele foi maravilhoso. Além de Wellington e Salles, Rui Prado alcançou 10,24% dos votos válidos e Gilberto Lopes Filho 1,21%.
Diante disso, Mato Grosso contará a partir de 2015 com os seguintes senadores: Wellington Fagundes e Blairo Maggi, ambos do PR, e José Medeiros, do PPS, que é primeiro suplente do então senador Pedro Taques, do PDT. E o quadro de deputados federais, como ficou? Quem são os 8 nomes que vão ocupar a Câmara Federal nos próximos 4 anos? Saiba quem é a oposição e situação agora na reportagem. Os eleitores de Mato Grosso definiram nas eleições deste domingo, dia 5 de outubro, os representantes do Estado na Câmara dos Deputados. O PSB elegeu 2 parlamentares, o ex-prefeito de Rondonópolis, Adilton Saquete, e o ex-secretário de Governo da Prefeitura de Cuiabá, Fábio Garcia. Vamos trabalhar pelo nosso Mato Grosso, ajudar os nossos municípios, para que a gente possa ajudar que as pessoas do Estado de Mato Grosso tenham uma vida melhor. Além dos 2 socialistas, foram eleitos Nilson Leitão, do PSDB, professor Vitório Gale, do PSC, e Ezequiel Fonseca, do PP, que apoiavam a candidatura de Pedro Taques ao governo. Os que devem fazer oposição são 3: Ságuas Moraes, do PT, Carlos Bezerra, do PMDB, e Valtemir Pereira, do PROS, que inclusive falou sobre o papel que irá desempenhar junto ao governo do Estado. Vamos conversar com os nossos com as nossas lideranças, saímos forte do processo, né? Candidaturas de federal se destacaram, candidaturas regionais, que foi uma estratégia que nós montamos, né? E com isso essas lideranças ganharam fôlego, ganharam força em suas bases, então o partido vai dialogar. Diferente da candidatura para governador, na Câmara Federal, nem sempre que ganha mais pontos entra, como foi o caso de procurador Mauro. Das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, quase 50% será ocupada por novos parlamentares. Confira o que muda no Legislativo de Mato Grosso. O PR foi a sigla que mais elegeu deputados estaduais, com 5 nomes, seguido do PSD com 4 parlamentares. PMDB, PSDB e PSB aparecem com 3 eleitos cada. PDT e PV com 2 parlamentares cada um, e o Democratas e o Solidariedade com 1 eleito cada. A menor votação ficou com Silvano Amaral, do PMDB, com 15.300 votos. Já o deputado Mauro Sávio, do PR, foi o campeão nas urnas com quase 55.300 votos válidos. Outro reeleito, Walter Rabelo, do PSD, que teve 27.200 votos, falou sobre as mudanças na Assembleia Legislativa, especialmente diante do quadro eleito, que deve fazer oposição ao próximo governador, Pedro Taques, do PDT. Não sou situação por si, também não sou oposição por si. Então eu posso falar por mim, que eu vou continuar a defender os interesses de Mato Grosso. Se o Pedro Taques depender de mim para fazer um bom governo, ele vai contar comigo. E aquilo que eu ver que não está que estiver acontecendo em desfavor da sociedade, ele pode ter certeza que eu vou estar sendo oposição. Já o novato Peri Taborelli, do PV, aposta no combate permanente à corrupção. A renovação na Assembleia significa um Estado mais aliviado, menos corrupção, e é aí que nós vamos bater. Trazer mais segurança pública para a nossa sociedade, que é o meu entender, minha origem, e aliviar os grilhões, aí, quebrar os grilhões da corrupção desse Estado. Essa é uma das finalidades nossas frente ao Legislativo, se chegarmos lá. E eu já estou ao lado do analista político Vinícius de Carvalho para uma entrevista ao vivo sobre esses resultados do Legislativo. Bom dia, Vinícius, e obrigada pela presença aqui na RDTV Especial. Bom dia, Thalita. Bom dia aos colegas aqui do estúdio, também os espectadores do RDTV. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Vinícius, então vamos começar falando de Senado. Wellington Fagundes acabou sendo eleito e acabou confirmando o resultado das pesquisas eleitorais. O fato dele ter tido 6 mandatos como deputado federal pode ter ajudado nessa consagração? Não ajudou, determinou, né? Eu diria que determinou. Até ele está com 6 mandatos. Ele é candidato a senador há pelo menos 8 anos, né? Porque em 2010 ele já se posicionava como candidato a senador, né? Que com a vinda do Blairo Maggi, né? Do ex-governador Blairo Maggi, pelo PR, ele acabou retirando a candidatura e concorrendo a deputado federal. Foi o deputado federal mais bem votado, 146 mil votos.
existe uma tradição política muito forte no Estado, que o deputado federal mais bem votado se projeta para uma disputa majoritária, não necessariamente Senado, mas uma disputa majoritária, né? É o que deve acontecer agora com o Nilson Leitão. E é curioso que é a primeira vez, né, desde 94, que um deputado federal vai para o Senado, né? O último tinha sido o Jonas Pinheiro, né, que em 94 era deputado federal e ganhou a eleição para senador. Além disso, Wellington Fagundes faz, pelo menos é parte do grupo de oposição ao Pedro Táxi. A gente não tem esse hábito, esse histórico na política mato-grossense de um senador de oposição ganhar e um governador em grupos opostos. Como que o senhor acredita que isso deve melhorar ou contribuir com a política mato-grossense ou não pode prejudicar esse relacionamento? Em eleições com uma vaga, né? Em eleições com duas vagas já aconteceu de ser um senador da mesma base e outro de outro partido, né? Agora, em eleições com uma vaga é a primeira vez. O campo político mato-grossense está mudando, né? Já houve uma quebra de tabu na eleição passada, com Blairo Maggi saindo do governo e ganhando a eleição para o Senado, que era algo que não acontecia antes, e agora mais uma quebra de tabu com o Wellington ganhando, né? Bom, fica bem claro que ele foi eleito com parte dos votos dos eleitores do Pedro Táxi. É só fazer uma conta, quer dizer, se todo eleitor que votou no Pedro Táxi tivesse votado no Rogério Salles teria ganho a eleição, assim como o Pedro Táxi ganhou. Então, parte do eleitorado do Táxi acabou votando no Wellington. Era algo que se comentava, inclusive, uma das razões da saída do Jaime Campos era isso, né, que havia setores da coligação do Táxi apoiando o Wellington Fagundes, né. Então, pelo perfil do Wellington, que é um perfil muito governista, muito focado em obras, né, muito executivo, até a impressão que dava no horário eleitoral dele é que ele era candidato a governador, né? Que já fiz tais obras, vou fazer outras obras, enfim, é bem focado no executivo. Então, imagino que ele tenha um bom relacionamento com o governo. E ele tem esse papel de articulador mesmo, até enquanto presidente do PR em Mato Grosso, quando tinha a possibilidade dele sair pelo grupo de oposição, essa articulação dele estava muito latente, né? Sim, e ele dialogou muito com esse grupo do Pedro Táxi, houve a possibilidade forte de que o PR viesse, né, para compor e o Wellington já fosse o candidato a senador nesse grupo, né? E eu acho que a tendência é muito forte, já antecipando um pouquinho para a Assembleia, né? É o PR vir, né? Essa bancada de 5 do PR vir compor com os 10 que foram eleitos na coligação do Táxi para que ele possa atingir maioria na Assembleia e possivelmente já tratando a eleição do Mauro Sávio, né? Como presidente da Assembleia. Vamos então à redação do portal RD News, Vinícius, com o editor Jacques Gosch. Bom dia, Jacques. Bom dia a todos. Professor Vinícius, na verdade são duas perguntas. Primeiramente, ao que o senhor atribui o fato do PT ficar sem bancada na Assembleia, tendo em vista que o partido tinha 2 deputados, Alexandre César e também Ademir Bruneto, e agora com o resultado destas eleições ficou sem nenhum. E a outra pergunta diz respeito ao PSD também, partido da candidata derrotada Janete Riva, que também contava com 2 deputados na Câmara Federal, Roberto Dorner e Eliane Lima, e nessas eleições foi alijado do poder, acabou ficando sem representação. Vamos já pular para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa para responder as perguntas do Jacques. Primeiro, vamos à Câmara Federal. PSD sem 2 cadeiras. Como que isso reflete na política? Realmente, né? Primeiro que sofreu o baque do Pedro Henry, né? E da migração do eleitorado do Pedro Henry para o Ezequiel, né? Como o Ezequiel estava em outra coligação e o PP mudou, né? Vamos pegar que mudou de lado. Se o PP tivesse continuado aqui, uma chapa PP e PSD possivelmente teria sido mais forte, né? Então, como o PP mudou de lado, acho que isso impactou bastante, né? O Dorner já era suplente do Pedro Henry, né? Que foi apenado aí com essa situação do mensalão, né? E o próprio Eliene, né? Foi acusado de cair na lei da ficha limpa, teve muitos problemas. Ele votou a favor da PEC 35, contra a PEC 35, lá 37 no do ano Ministério passado. Público, é verdade. E a questão da candidatura majoritária também acabou impactando, né? O fato da candidatura majoritária da Janete Riva não ter puxado tanto e do próprio Riva não ter sido candidato, que a Janaína teve uma boa votação, acho que 48 mil votos, mas o Riva fez 93 mil votos, né? Vamos lembrar que o Eliene era muito geminado, né? Combinado com o Riva, né? A turma até brincava que eles votavam na mulher que o Riva indicava, a Eliene, né? No interior muita gente não o conhecia e votavam no Eliene. Então eu acho que essa perda da votação para a bancada estadual acabou se refletindo lá, né? Porque acho que foram só 4 eleitos, né, do PSD. A estimativa era de 5, talvez até 6, né? O Gilmar Fábio eu tinha estimativa que fosse eleito, e o próprio Meraldo também, né? E impactou na bancada federal, né? A grande questão é essa. Assembleia Legislativa, respondendo a pergunta do Jacques, sem PT.
Pois é, eu até puxei ali, a chapa toda do PT deu 46 mil votos, né? Pouco, porque a média do PT é 10, 12% do eleitorado. Existe um eleitorado orgânico, né, cativo do partido mesmo, né? Então 10 daria 200 mil votos, 12, 240 mil votos. Quer dizer, eles costumam ficar nisso. E ficaram com 46 mil votos apenas, né? Então, realmente eles estão com dificuldade, né, de apresentar nomes. O Alexandre César nem concorreu. Verinha, né, que vinha de outras eleições, também não concorreu. Se o Lúdio tivesse ido para estadual, ele teria puxado aí uns 50, 60 mil votos, ele estaria aí, talvez o mais bem votado, ou entre eles, né? Então teria vitaminado um pouquinho a sua chapa aí. Mas nem mesmo Ademir Bruneto, que já tem mandato, conseguiu puxar tanto voto. Porque lá em Alta Floresta, dessa vez, saíram 3 forças, né? Porque da outra era Romualdo e Bruneto, né? Agora foi Romualdo, Bruneto e a Maria Isaura, ex-prefeita de lá, que acho que acabou sendo eleita também, né? Não foi eleita, né? Mas enfim, de qualquer modo, rachou o eleitorado lá de Alta Floresta. Então, realmente, o PT precisa repensar, né? Precisa ver a questão das suas novas lideranças, prefeitos aí do interior, para poder se reposicionar para eleições futuras, né? Vamos retomar os assuntos da majoritária para a gente voltar nas proporcionais, ainda relacionada ao Senado. Rui Prado e Rogério Salles. A gente viu na reportagem que o Jaime Campos, do Democratas, ainda falou que se surpreendeu com o resultado do Rogério Salles, com 40% dos votos válidos, lembrando que o Wellington Fagundes teve cerca de 48%. Acredita que tenha realmente surpreendido esse resultado, Vinícius? Sim. Lembrando que isso está falando de votos válidos, né? Que o nível de voto negativo nessa eleição foi impressionante. E para o Senado também, como as pesquisas vinham apontando, né? Um percentual muito elevado de eleitores indecisos, isso acabou se confirmando, né? Na eleição para governador deu 33% de voto negativo, né? 501 mil eleitores se abstiveram, não foram votar. Somado com mais o branco e o nulo, deu mais de 700 mil votos, né? Ou seja, muito grande. Mas olhando na questão do voto válido, foi realmente, porque o Rogério entrou em substituição ao Jaime Campos, ele vinha se estruturando para uma candidatura de deputado federal, na qual ele teria muita facilidade, né? Tanto que o Sacchetti, entrando na substituição dele, acabou sendo eleito lá em Rondonópolis, né? Então ele teve aí 2 meses, um pouco mais de 2 meses para se estruturar, contra alguém que vinha, repito, há 8 anos, né? Já com um grupo bem estruturado, bem montado, com lideranças, com deputados estaduais, federais ligados, né? Então acho que ele fez um bom desempenho, em boa medida ele conseguiu se associar às marcas que o PSDB tem fortes aqui no estado, como Dante Oliveira, Antero Paz de Barros, o próprio Aécio Neves. Acho que muito dessa eleição deve ser o Aécio e ao Pedro Táxi, né? Parte do eleitor do Pedro Táxi realmente ele conseguiu converter. E o PSDB forma um candidato para futuras eleições majoritárias, né? Ele pode voltar para o Senado na próxima, que são 2 vagas, ou vice-governador ou governador, enfim, ele junto com o Nilson Leitão, Rogério Salles e Nilson Leitão são 2 nomes aí que o PSDB tem para majoritária em 2018. Lembrando que ele é vice-prefeito de Rondonópolis, né? Ele ainda tem um mandato até 2016 de vice-prefeito de Rondonópolis. Terceiro maior colégio eleitoral do estado, para lembrar. Rui Prado, por que não emplacou? O Rui Prado teve muita dificuldade, a eleição se bipolarizou mesmo entre as 2 grandes chapas, né? O Wellington pela chapa do Lúdio e o Rogério Salles pela chapa do Pedro Táxi, o Rui, um nome novo, né, tentando se consolidar. Então, a rejeição ao Riva pode ter prejudicado a candidatura dele? Também. O fato da candidatura do Riva depois da Janete não ter decolado acabou dificultando. Porque você vê, a votação deles foi muito gêmea, né, foi muito parecida ali. A votação da Janete com a votação do Rui Prado. Então é basicamente o mesmo eleitor, né? Como realmente, o candidato a senador ele tem muita dificuldade de se descolar do candidato a governador, né? Então está muito atrelado, mas repito também, formou uma liderança, né? O Rui Prado deve vir para deputado federal na próxima, né? Já era cogitado nessa eleição que ele viesse, né? E vem com uma boa votação, então formou-se uma liderança para eleições futuras também. Deve voltar para Famato, uma vez que ele foi presidente eleito. Wellington Fagundes, Blairo Maggi e provavelmente o Zé Medeiros do PPS, que é o primeiro suplente do ainda senador Pedro Táxi, como senadores por Mato Grosso. Muito se reclamou, muito se criticou o fato desse cenário poder se configurar. É prejudicial ou é favorável a político ou independe? É uma tendência, até nos artigos eu tenho a oportunidade de apontar isso, né? Essa descuiabanização, essa interiorização do processo político, né? Tanto que das 9 candidaturas majoritárias, das 3 principais candidaturas nessa eleição, das 3 mais competitivas, né? Que se fala principais, algumas pessoas não gostam, as 3 mais competitivas, dos 9 candidatos, 6 eram do interior, né? E só 3 eram domiciliados aqui em Cuiabá, né? Pelo Táxi, o Lúdio e o Araída Fonseca, que era vice do Riva, né? E depois da Janete. Então, realmente, se consolida e Rondonópolis como a capital do interior, né? Que, embora seja o terceiro maior colégio, mas é o segundo maior
PIB, a segunda maior arrecadação do Estado. Então é o grande polo do interior, acaba tendo, nessa composição, acaba tendo os 3 senadores. Então eu vejo como algo natural e Cuiabá está tendo dificuldade, né? Que mesmo, acho que a bancada para a Assembleia elegeu apenas 5, parece, deputados daqui, né? E acho que somando com o Taborelli lá em Vaza Grande deu 6, né? Da Baixada. Ou seja, 25% da bancada estadual aqui de Cuiabá e Vaza Grande, da região metropolitana, daqui do Vale do Rio Cuiabá. Então, realmente, o peso econômico do interior está se fazendo representar na bancada estadual e federal do Estado. Agora, esgotado o Senado, vamos à Câmara Federal. Das 8 vagas, das 8 cadeiras, 5 foram conquistadas pelo grupo do Pedro Taques e 3 pelo grupo de oposição ao Taques. Isso tem algum reflexo no relacionamento com o governador eleito ou não? A questão da bancada federal é independente da bancada estadual. Mato Grosso não tem uma tradição, né, de deputados federais fazerem uma oposição muito intensa, né, ao governo do Estado, né, porque são deputados que dependem muito de emendas, né, e emendas, em boa medida, elas são executadas pelo governo do Estado. Então, eles acabam tendo um relacionamento amistoso, amigável, né. Então, Bezerra tem esse perfil, o próprio Valteni já demonstrou esse perfil também, de relacionamento com as prefeituras aqui do Estado e com o governo, né. Então, como é um Estado muito carente de infraestrutura, né, e os deputados acabam priorizando isso, não vejo um grande perfil de oposição nesses 3, né, que foi... Nem mesmo o Ságuas? O Valteni, o Ságuas e o Bezerra. Eu acho que o Ságuas mais, talvez o Ságuas se posicione mais como uma voz de fiscalização, né, dependendo também do que acontecer em nível nacional, na eleição presidencial também. Mas não vejo um perfil muito forte de oposição, até porque o Ságuas é um deputado muito interiorizado, nem como deputado estadual ele tinha um perfil oposicionista, né? Nem quando o PT era oposição na Assembleia ele tinha um perfil mais discreto, porque, repito, não é um deputado daquele voto de opinião, daquele voto ideológico, é um deputado mais do interior e que depende muito do apoio dos governos lá nos municípios que ele representa, né? Entre os 5 nomes ligados ao Pedro Taques, a gente tem vários nomes novos. A exemplo do Fábio Garcia, do Adilton Saquete, ex-prefeito de Rondonópolis, e do Vitório Galli, pelo PSC. Essa renovação nas cadeiras na bancada federal já era esperada porque muitos candidatos que ali estavam não foram candidatos à reeleição. Mas esses novos nomes causam surpresa? Não. Nessa chapa do Pedro já era bem claro que esses 3, né, seriam eleitos, né, Nilson Leitão, Fábio Garcia e o Saquete, né, já tinha feito até essa estimativa que eles fariam de 80 a 100 mil votos cada um deles, os 3 até ultrapassaram isso, né, o Nilson chegou em 127 mil votos, então só esses 3 aqui fariam 250 a 300 mil votos, elegeriam a si mesmos, né, e talvez ainda mais um quarto. O quinto, eu te confesso que já não tinha tanta confiança, né, que foi o Vitório Galli. O quarto foi o Ezequiel na sequência, o quinto o Vitório Galli, embora eles também fossem cotados, né, na relação lá. Isso deveu muito ao fato do PSD não ter atingido o quociente eleitoral, não ter eleito nenhum, né, que aí acabou ficando realmente. Então, o Vitório Galli já foi suplente, né? O Bezerra teve a oportunidade de se licenciar em outras legislaturas, o Vitório Galli assumiu já em 2 ocasiões, ele já foi suplente 2 vezes, pega esse eleitorado da Assembleia de Deus, do PSC, né, que é o braço político da Assembleia de Deus, e acaba conseguindo realmente chegar agora como titular. E o Fábio Garcia é uma renovação em termos, né, porque ele vem de família política já, acaba repetindo o avô dele, o Garcia Neto, que também saiu, né, de uma condição de empresário, de executivo, né, da área de engenharia, de empreiteiras. Teve o apoio forte do Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá. Foi abraçado pelo Mauro, né, em boa medida para pegar os votos que eram do Valtenir aqui, né, tanto que o Valtenir caiu muito, se você pegar a votação dele, 60 e poucos mil votos. 62 mil. Pronto, na outra ele teve 61 mil votos, vamos lembrar, e 53 mil em Cuiabá. Ainda não puxei a votação em Cuiabá, mas imagino que o Valtenir tenha ficado lá embaixo. Então, o objetivo do Mauro era puxar esses votos do Valtenir e prejudicar o Valtenir, porque, vamos lembrar que o Valtenir abriu, né, saiu e tirou os prefeitos do PSB em direção ao PROS, né, para fundar o PROS aqui, então havia essa disputa. E, realmente, o Mauro queria um deputado domiciliado em Cuiabá, né, porque na legislatura passada não tinha, né. E ele não conseguia recursos para a capital. Os deputados que tinham não tinham uma relação tão forte, que era o próprio Valtenir, que era daqui, mas uma relação muito mais forte com o Vale do São Lourenço, até pela disputa com o Mauro, né? O Júlio Campos, que era mais ligado à Vaza Grande, e o Eliene, que era muito ligado ao interior, né? Então, um deputado realmente domiciliado e com militância política em Cuiabá não tinha, da bancada anterior. Ainda falando dos candidatos a deputado federal, tivemos uma votação expressiva do procurador Mauro do PSOL. A gente falou na reportagem, aqueles que têm muitos votos, mas acabam não levando cadeira. A candidatura própria, a candidatura pura, o prejudicou novamente?
É verdade, tanto que eu cheguei a encontrar com ele, né, em outro meio de comunicação, ele falou que havia expectativa de eleger pelo menos um, né? Ele teve 84 mil votos, só para que vocês saibam. É diferente, por exemplo, do próprio Valtenir, que teve 62.900, mas por causa da coligação acabou sendo levado. Ele teve mais votos que 2 eleitos, que o Valtenir e o Vitório Gale. Se a eleição fosse majoritária, quer dizer, os 8 mais bem votados, o procurador Mauro teria sido eleito, o Vitório Gale também e o Valtenir teria sobrado, ele teria ficado na suplência, né? É o risco, né? O grande receio que eu tive em relação a ele sempre foi esse, né? De ele ter uma boa votação e do partido não conseguir atingir o quociente eleitoral, né? Tanto que a meta dele inicial era de 170 a 190 mil votos. Ele sozinho, somando com mais os votos de legenda, né? Que sempre são muito importantes para o pessoal, e mais o restante da chapa, ele estimava furar o quociente eleitoral, ultrapassar o quociente eleitoral. E acabou não acontecendo assim, ele teve acho que 81 mil votos. 84 mil. 84 mil e os demais ali somados não chegaram em 2 mil, quer dizer, a chapa dele realmente ficou inexpressiva. Mesmo assim, ele teve menos votos quando ele foi candidato ao Senado, que se eu não me engano ele teve quase 100 mil votos, 97 mil, alguma coisa assim. De repente, uma resistência das pessoas a esse novo? Não, o pessoal não conseguiu atrair, né? E também, repito, as candidaturas majoritárias do pessoal também não ajudaram, né? Nem o Gilberto Lopes, nem o Zé Roberto, especialmente, tiveram dificuldades. Então, se as duas majoritárias tivessem crescido mais, teriam puxado, né? E é um eleitorado muito conservador, um eleitorado pouco ideológico no Estado, em que não há muita entrada. Ele não conseguiu trazer para si aqueles movimentos de protesto do ano passado, né? Das manifestações de junho e julho. O tal do movimento das ruas. Agora sim, a gente chega em Assembleia Legislativa. Jacques Gotti perguntou sobre a questão do PT de não conseguir nenhuma cadeira. No entanto, temos 5 cadeiras do PR e outras 4 do PSD. Há uma mudança média aí no perfil dos deputados estaduais, porque muitos também não foram candidatos à reeleição. A mudança é de cerca de 50%. Acredita que isso deva ter um reflexo direto junto no relacionamento com o governador eleito, Pedro Táxi? Primeiro que, ainda não contei, mas devemos ter uns 10, 12 partidos com assento na Assembleia. Houve uma pulverização muito grande de deputados. Expressando o que aconteceu também em nível federal, né? Chegamos a 28 partidos com assento na Câmara dos Deputados. Eram 22 na legislatura passada, agora vamos caminhar para 28. Quer dizer, há uma tendência, um cenário forte de fragmentação partidária, e isso se fez, né, representar na Assembleia Legislativa. 10 parlamentares já estiveram na coligação do Táxi. Te confesso que eu esperava menos, até pelas estimativas que circulavam na imprensa. Eu esperava 8, 9, mas ele conseguiu eleger 10. O desempenho do PSB, em particular, me impressionou, né? Elegendo o Oscar Bezerra e o Max, né? Lá de Jaciara, foi prefeito lá de Jaciara. Então são 10, então seguramente, eu acho que, como eu já antecipei, o PR deve vir compor a base realmente, os 5 do PR, né, para poder atingir a cota aí de 15 e ter uma maioria já passando pela discussão de formação de mesa, né, da presidência da Assembleia. Composição de base junto ao Pedro Táxi, só para junto ao Pedro Táxi, exatamente. E aí, nesse primeiro momento, o PMDB e o PSD, né, esses partidos devem ficar ali na oposição inicialmente, né. Então, haverá esse processo todo de negociação, né, de composição, muitos suplentes, né, existe a tradição de suplentes virem para compor o secretariado, né, para poder rearranjar e contemplar essas pessoas que foram bem votadas, mas acabaram não sendo eleitas, né. Então, vai ser um desafio, porque são muitos partidos, né, são 13 partidos que estão na coligação do Táxi, boa parte deles elegeu, né? PP elegeu, o PSB elegeu, o PDT elegeu. PMDB, PSDB elegeu, o Democratas, o Gilmar, então acho que são 6, 7 partidos aí que elegeram deputados estaduais, então vai necessitar um esforço de negociação, de articulação política muito grande para contemplar todo mundo e montar essa base, escolher líder de governo, né? Tem nomes expressivos como Wilson Santos, por exemplo, é importante destacar, que volta à Assembleia Legislativa depois de muito tempo. A última eleição dele para a Assembleia tinha sido em 94, há 20 anos atrás, né? Ele teve 2 de federal e 2 de prefeito e 1 de governador, né? Então, 20 anos depois ele retorna à Assembleia e tem tudo para ser um líder de governo, para ser um articulador. Um ponto importante de apoio do senador Pedro Táxi lá. Já que o senhor citou o Wilson Santos como ex-prefeito de Cuiabá, a gente tem um quadro de ex-prefeitos na Assembleia agora, né? O Oscar Bezerra, ex-prefeito de Juara, Max Rússia, ex-prefeito de Jaciara, José Carlos do Pátio, ex-prefeito de Rondonópolis. Há essa tendência de migração de cargos do Executivo Municipal quererem uma vaga, uma cadeira na Assembleia Legislativa? Isso já é uma tradição, né? Ou de ex-prefeitos virarem deputados, ou futuros prefeitos, enfim. O Legislativo acaba sendo uma escada, né, entre 2 passagens pelo Executivo, né? Ou seja, ele só sai do Executivo enquanto ele está sem mandato, ele vai para o Legislativo até que se abra uma oportunidade para ele retornar para o Executivo. Então, mesmo eles tendo
tantas críticas relacionadas às suas gestões, Wilson Santos saiu desgastado da campanha de governo do estado. José Carlos do Pátio foi cassado do mandato lá em Rondonópolis, a ponto de termos um prefeito tampão lá por um tempo, o Ananias Filho, se eu não me engano. Isso não causa nenhum tipo de desgaste, não causa uma estranheza o fato de candidatos ou candidatos a deputado estadual hoje terem tido um histórico tão desgastado no passado? Causa, mas uma coisa é eleição majoritária, outra coisa é proporcional, né? Na proporcional ele tem o eleitorado dele, tem os movimentos de apoio ali, os grupos que o apoiam, então vai, né? E pode retornar, quer dizer, a política é muito dinâmica, é muito acelerada, então nada impede que o Wilson, por exemplo, se reposicione, né, novamente para deputado federal e venha para prefeito em novas eleições, e o próprio Zé Carlos também, né? Até porque o Zé Carlos, como deputado, a avaliação dele era muito boa, ele ficava sempre entre os mais bem votados, antes de ele virar prefeito, né? Você pode observar. E o Wilson também, o Wilson foi o estadual mais bem votado em 94. Então ambos tiveram um destaque parlamentar, e no imaginário de muita gente, tanto o Wilson quanto o Zé Carlos são melhores deputados do que executivos. Janaína Riva conseguiu ser eleita pelo PSD, acabou ganhando muito do espólio do pai dela, do José Riva. Acredita que teremos uma oposição de verdade na Assembleia por meio da Janaína e de partidos ligados hoje à base do governo Silval, ou não? Há uma tendência de tudo ficar em paz daqui a um tempo? Eu acho que no primeiro momento, especialmente, deve haver uma tensão. Num posicionamento do PSD, numa postura mais de oposição, né? O próprio Riva, né? Mesmo sendo base do governo Silval, ele tinha uma postura de independência, de autonomia muito forte, né? Então eu acredito que isso deve se manter, eles devem se colocar numa postura crítica, não creio numa radicalização logo de imediato. Vai depender muito, repito, da composição da mesa. Não vejo como a Janaína Riva não ser a primeira secretária da Assembleia. Acho que isso vai passar, porque o Mauro Sávio deve concorrer a presidente e o Riva deve indicar a Janaína primeira secretária, né? Ou seja, manteria o comando que ele tem da Assembleia já há 20 anos. Né? Acontecendo isso, a coisa deve ser mais tranquila. Né? Agora, se isso não der certo, quer dizer, se ocorrer na sucessão aí na mesa da Assembleia uma situação parecida com o que ocorreu na Câmara Municipal, se aparecer um João Emanuel aí por fora, correndo por fora, que pode ser a própria Janaína, né? Aí nós podemos ter problemas. Agora, se houver uma composição, eu acredito que haja uma oposição, mas sem radicalismo, de criar CPIs, por exemplo, enfim, uma situação mais aguerrida, né? Acredita que a próxima mesa diretora pode ter uma divisão mesmo entre os deputados, de haver uma concorrência de fato à mesa diretora, porque o que a gente tem visto mais é uma chapa única que acaba sendo homologada. Acredita que pode ter uma divergência aí, ter de repente pelo menos duas chapas para concorrer à mesa diretora? Olha, pode acontecer, mas acho pouco provável. A tradição na Assembleia, como você mencionou, é de uma chapa única, né? Então, existe um princípio muito forte que é o da proporcionalidade. Quer dizer, as bancadas têm que se fazer representar também na mesa diretora, né? Presidente, os 2 vices, os 4 secretários. Então, imagino que já haja uma composição, como eu falei, em torno do Mauro Sávio e a Janaína Riva como primeira secretária e os demais cargos representando a proporção das bancadas. Não vejo hoje o caminho de 2 candidaturas. Rafael pergunta, professor, procurador Mauro não foi eleito, apesar da expressiva votação. O senhor acredita que o processo eleitoral no Brasil não é democrático? Bom, essa é a grande discussão, né? O que é democrático ou não, né? O nosso sistema de votação é proporcional. Ou seja, a coligação dele não atingiu a quantidade de votos necessária, né? Na verdade, é candidatura pura, né? Porque ele optou por não se coligar também, como você falou, ele saiu sozinho. É uma política nacional do PSOL, se destacar, né, se criar um vínculo exclusivo, né, com o eleitorado e é uma política não aliancista, né, de não se aliar. Em outros estados eles conseguiram eleger. No Rio de Janeiro elegeram o Chico Alencar novamente, uma boa votação, e o Jean Willis também, que na outra tinha vindo carregado pelo Chico Alencar, também veio com uma boa votação. Né? Então, o que é democrático? Por isso que alguns entendem que o voto tem que ser distrital puro, quer dizer, dividir o estado em 8 distritos e o mais bem votado naquele distrito ser eleito, ou distrital misto, né? Parte pela lista aberta, parte pelo distrito, mas o entendimento do sistema hoje de democracia é que cada coligação tem um número de vagas equivalente ao número de votos. Como a coligação dele foi muito pequena, ele acabou não alcançando, embora a votação dele tenha sido grande. Para encerrar nosso bate-papo, professor, o relacionamento do Pedro Táxi com a Assembleia, o que esperar, uma vez que na propaganda eleitoral dele ele foi muito taxativo, no sentido de não repassar excessos à Assembleia, de arrecadação para a Assembleia, em detrimento de investimentos na saúde, educação, enfim. Tende a ser um relacionamento mais difícil ou não? De repente pode haver um amolecimento aí durante a escolha do líder de governo, por exemplo? Eu acho que a escolha do líder é fundamental e a escolha do chefe da Casa Civil
também. O Pedro vai precisar de um bom operador político para fazer esse relacionamento com os partidos e com a Assembleia Legislativa, né? E essa questão do excesso de arrecadação, possivelmente ele vai discutir, especialmente a forma de se elaborar o orçamento, porque o excesso só acontece porque o orçamento é subestimado e ao longo do exercício ele vai sendo suplementado, né? Por isso que você tem um excesso de arrecadação. A questão de fundo aí não é o excesso, é o custo do Poder Legislativo. Quanto custa o Poder Legislativo? Qual é o orçamento total da Assembleia? Então isso deve ser questionado, né, com certeza, mas tudo vai ser um processo de negociação. Não o vejo numa postura radical contra a Assembleia, até porque corre-se o risco, né, de a Assembleia eleger uma mesa contrária, né, totalmente contrária. Tem essa possibilidade. Né, talvez. Seria um caso diferente. Mas né, muito difícil. Por exemplo, foi o que aconteceu com o Dante na primeira eleição dele, em que ele teve o Gilmar Fabris, que foi um deputado estadual de oposição naquele momento, que era ligado ao Júlio Jaime Campos, né, como presidente da Assembleia. Como eu disse, ele só tem 10 deputados. Então, se os 14, a rigor, que estiverem outras candidaturas majoritárias, se os 14 se juntarem, eles elegem uma mesa. Então, não creio que haja esse radicalismo, haja uma negociação. E discutindo ao longo do governo, né, essa questão do orçamento, do custo do Poder Legislativo, se é isso mesmo, se não é, onde que pode reduzir, né, que é algo que é uma discussão que deve acontecer em vários setores, né, porque deve haver uma discussão forte no próximo governo de alguns ajustes, né, até para repriorizar, né, tirar dinheiro de algumas áreas e focar em outras áreas, como saúde e segurança, sobretudo, que foram temas muito fortes nessa eleição. O fato dele ser taxativo também, ser operador do direito, como a gente costuma dizer, ser ex-procurador da República e entender das nuances dos dispositivos legais. Pode ocorrer, de repente, uma enxurrada de vetos, de problemas com leis consideradas inconstitucionais? Também, só que, repito, isso uma coisa é uma análise técnica que você faz como profissional do direito, outra coisa é uma análise política, né? Porque o veto ele pode ser por inconstitucionalidade, como você lembrou, ou por interesse público também, né? Se o governador entender que fere interesse público, né? Então, isso tudo, repito, é negociação, é evitar que lá na Assembleia que se vote uma lei que ele tem que vetar. Porque isso tudo é coordenação política, né? Quando se vê que tem uma lei que é inconstitucional, por exemplo, chama o líder e fala, olha, chama o relator lá, chama o autor do projeto e já aborta lá mesmo, já retira, já pede vistas para evitar de criar o desgaste, por executivo ter que vetar, porque cria-se um desgaste, né? Como aconteceu nesse governo em algumas situações, e lembrando que a última palavra é da Assembleia, né? Ela pode derrubar o veto por maioria de 2/3. Né? Do governador. Então é importante evitar, articular, né? Evitar que se votem essas matérias para que obrigue o governador a vetar. Né? Para encerrar nosso bate-papo, emendas parlamentares. Esse governo já sofreu algum desgaste e pressão dos atuais deputados em razão da não liberação das emendas para que os deputados levassem obras aí para o interior do estado, como a gente costuma falar. E o Pedro Taques também, em seu discurso, não costumou colocar as emendas como prioridade. Os atuais deputados, a partir de 2015, a legislatura 2015-2018, devem sofrer ainda com essa resistência do próximo governador às emendas? Precisa ver como que ele vai negociar isso, que isso é muito de cada governador, né? O valor que é mencionado, se tem execução orçamentária adequada, né, para as emendas ou não, ou se pode-se acabar com emendas e acatar indicações, por exemplo, que é um outro instrumento, né, muito utilizado pelos parlamentos, que é indicar obras, né? Ou seja, ele não faz a emenda diretamente no orçamento, mas ele indica a realização de uma obra, né, de modo que ele possa chegar na base dele e falar, essa obra aqui fui eu que indiquei, né, enfim. Aí precisa ver como que vai ser esse modus operandi, se ele vai continuar querendo trabalhar com esse instrumento. Acho difícil parar, né, porque está no nosso gene, quer dizer, o sistema político infelizmente caminhou para isso, né. Cargos comissionados e emendas parlamentares são os dois grandes instrumentos de relacionamento entre executivo e legislativo hoje, né? Então precisa ver o valor, né, como que isso vai ser direcionado, mas, repito, acho difícil interromper essa prática das emendas. Se ele cortar isso, ele pode inclusive criar algum tipo de inimizade com os próprios deputados da base. Pode, porque isso eu acho que tem que ser uma discussão em nível nacional do papel do legislativo, que é a reforma política que tem que ser feita, que imagino que o novo presidente vá puxar isso aí, né, de deixar com o parlamento, de fato, o seu papel de legislativo e fiscalizador, né? E não esse papel de querer executar, querer indicar obras, querer executar orçamento, né? Mas sim de elaborar as leis e fiscalizar a aplicação dessas leis, né?
enquanto não mudar em nível nacional, dificilmente vai mudar aqui também em nível estadual. Devemos ficar de olho, Vinícius, com o suplente do Pedro Táxi, provavelmente o José Medeiros, que deve tomar posse do PPS, uma vez que lá na ata está ele como primeiro suplente. Mas o Paulo Fiuza, o segundo suplente, na ata, vem reclamando que o cargo é dele. Podemos ter problemas no Senado a partir de 2015? Então, isso que eu te falar, o primeiro suplente é o Medeiros, né? Existe um questionamento aí do Fiuza, né? Normal, né? Que a ordem teria sido trocada na hora de lavrar a ata, que ele seria o primeiro, o Medeiros seria o segundo. Então o Medeiros assume, claro que subjúdice, parece que o Fiuza já tem um processo, né? Acho que o Medeiros assume e o PPS volta a ter um senador, né? Quer dizer, tanto em nível nacional, não tinha nenhum senador na bancada do Senado Federal e vai voltar a ter, né? Então é importante destacar que o PPS ganha, né, uma cadeira majoritária novamente, que não tinha desde o Blair Maggi. Mas esse mérito dessa rusga interna não pode prejudicar o mandato do próximo senador, seja Medeiros, seja Fiuza? O máximo que pode acontecer é ficar subjúdice, né? Não acredito que interdite, não fica ninguém, né? Fica a cadeira vazia. Então o máximo que vai acontecer é o Medeiros assumir e a ação continuar sendo julgada. Ele vai recorrendo também até e o táxi não deve entrar nesse necessárias. Não, até porque ele já se pronunciou que essa é uma questão judicial, não é uma questão de ordem política, né? É verificar a validade da ata mesmo. Então acredito que vai continuar esse questionamento, é óbvio, né? Mas não vejo prejudicando o mandato dos Medeiros, né? Vinícius, fazendo o portal RD News, por meio de uma matéria do Romilson Dourado, fez um mapeamento aí dos deputados estaduais. A gente percebeu que a região do Araguaia não conseguiu eleger candidatos. A que você atribui isso? Araguaia tem dificuldade em produzir nomes, né? Como são municípios ali de baixa densidade demográfica, então eles não projetam ninguém, né? Por exemplo, só Barra do Garças, né, que é o município que tem o maior colégio ali, poderia, né? Tinha o Daltinho, que estava como candidato agora, acabou não conseguindo ser eleito, né? A família dos Farias também, acho que está o Beto Farias lá como prefeito, né? Tirando Barra do Garças, os demais municípios têm pouca expressão, né? O nome seria o Maurição mesmo, o Maurício Tonhac, que acabou não se posicionando, né? Eu tinha expectativa que ele se apresentasse para federal, pelo menos para estadual, seria um nome forte ali. É porque tinha toda aquela questão dele ser candidato a governo lá atrás. Né? Isso, e vamos lembrar também o Eduardo Moura, que é do PPS também, ele está na segunda suplência do Rogério Salles, acabou pegando a segunda suplência, quando trocou de Jaime para Rogério, né, houve a troca dos suplentes também, ele se posicionava como um possível candidato a estadual. Lembrando que ele foi candidato a federal em 2 ocasiões e não foi eleito, mas para estadual talvez ele tivesse uma condição. É que a chapa do PPS acabou não elegendo ninguém, né? Eles montaram uma frentinha e acabaram não tendo nenhum eleito, né? Expectativas para a partir de 2015, o nosso legislativo de maneira geral, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, o que esperar dos nossos novos parlamentares? Olhando muito a agenda, né, falou-se muito em renovação, mas não vemos essa renovação. Temos renovação de nomes, né, nominal, mas pouca renovação de grupos políticos, né, os grupos continuam sendo os mesmos praticamente. Né, o Ezequiel é um nome novo, mas é o grupo do Pedro Henry, o eleitorado do Pedro Henry, né, Fábio Garcia é um nome novo, mas é o Mauro Mendes, o grupo do Mauro Mendes. Né, assim como o Saquete, do PSB. O Saquete também. Aqui, nível estadual também, a Janaína Riva é um nome novo, mas é filha do deputado Zé Riva, então a renovação, né, acabou não acontecendo. Muita gente falando que o que aconteceu com as manifestações, né, do ano passado? Quer dizer, elas não conseguiram realmente dialogar com o sistema político, né, e converter aquelas manifestações em eleições, em votos, né? Que o PMDB também, em nível nacional, elegendo uma boa bancada também, que é o partido considerado síntese do atual sistema político, é o PMDB, né? Então, realmente, as manifestações tiveram dificuldade de se organizar politicamente e de se expressar. Então, a renovação foi muito pequena, então não imagino um perfil muito diferente para a próxima legislatura, nem federal nem estadual. Esse protesto tenha sido talvez por meio das abstenções ou não? Também, eu acho que o alto nível de abstenções tem a ver tanto para o governo do estado quanto nas bancadas também proporcionais, né, na Câmara dos Deputados e Assembleia. Eu acho que tem relação, sim. Porque, repito, subiu, né, para governador ficamos com 33%, quase 34%, e a média ali é 20%, 25%. Tá certo, Vinícius, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui na RDTV Especial. Eu agradeço a vocês, né, os colegas aqui do estúdio, também os espectadores do RDTV, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Bom, é isso. A gente agradece a sua audiência neste RDTV Especial Eleições 2014. Nos vemos de novo amanhã em mais uma edição ao vivo do programa, com uma entrevista ao vivo com o presidente do PMDB em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra. Até lá.